mais um Vinho Pod. Hoje eu tô aqui com a minha grande amiga Bianca Cadori. Eu convidei ela, na verdade, pra gente conversar um pouco sobre o ramo da imobiliária, né? Que a Bi já tá aí há muitos anos, né, no mercado. E eu pensei, vou trazer ela, né, pra ela falar um pouquinho da história dela. Até porque a Bi já vem aí liderando a Cadori já por conta de uma segunda geração, né? Sim. Uhum. E é isso, Bi, fica à vontade. Gosta de vinho? Sim. Vamos lá. A gente já tá bebendo um pouquinho. E, Bi, então conta um pouquinho da tua história, como que começou, né? Eu sei que já vinha ali com o teu pai. E quando que tu começou, enfim. Vai lá, fica à vontade, tá? Sim. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu adorei. Tô bem emocionada. Adorei o convite, tomando estar aqui, Nervosa. tomando um vinho contigo. bom. E vamos fazer acontecer, né? Vamos lá. Bem, a Cadori Imóveis, ela já tem 27 anos. Ela foi fundada pelo meu pai. Ele começou o negócio do zero. Ele identificou algumas oportunidades. O tio dele já tinha alguns imóveis das quais gostaria de uma administração mais próxima. E como meu pai já trabalhava com o tio dele, então ele pensou em por que não, né? Por que não trocar de ramo? Ele trabalhava em padaria antes. E então começou com os imóveis do tio e foi expandindo a carteira, foi expandindo até chegar num determinado momento que ele me chamou para trabalhar com ele. Legal. Tu tinha quantos anos ali? Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha 17 anos. Isso, então, faz 15 anos, mais ou menos, que eu trabalho... Faz 15 anos que eu trabalho na Cadori Imóveis. Então, eu comecei em um setor, depois fui para outro, passei por todos os setores para entender mesmo como funcionava o negócio, né? Para ter a segurança de estar fazendo o que eu faço bem feito. Tá certo. E aí, como... todo mundo, a gente não gosta, assim, né, de uma rotina. Um pouquinho mais pertinho. A gente não gosta, às vezes, de uma rotina. Então, chegou ali meus 20 e poucos anos, eu já tava, não quero mais morar em Blumenau, não quero mais trabalhar aqui, não quero mais morar com a minha família. Até então, eu morava com a minha família. Pensei, vou sair um pouco daqui. Fui morar na Itália 7 meses, voltei. Não quero voltar para Blumenau, fui morar em Florianópolis. Então, fiquei em Florianópolis durante 3 anos, também trabalhando no ramo imobiliário. E depois, no fim das contas, sempre estava contigo, né? Sempre estava comigo, era algo que eu sabia fazer, Sim. Eu sabia fazer muito bem. Eu também acabei me especializando nisso, eu me graduei em administração com linha de formação em finanças, mas depois eu comecei um MBA em negócios, em gestão de negócios, controladoria e finanças corporativas, mas sempre estava ligado com empresa e gestão e tudo mais. Então foi onde ele me chamou. Me fez alguns convites, porque eu não queria ter voltado na época. Eu já tinha, assim, a minha estrutura em Florianópolis, mas ele me chamou, então, que ele gostaria que eu viesse assumir a administração da empresa. Isso faz 5 anos. E aí eu vim, então, assumir a administração da empresa. E ali começou o processo de sucessão familiar. Pois é, ali eu tenho algumas perguntas, assim. Sim. Porque, ele vinha de uma geração... né, totalmente, assim, tradicional, querendo ou não. Eu até quero te perguntar, assim, se, de repente, a forma de vender, de anúncios, como que ele vendia naquela época, e o que tu faz hoje de diferente, que seria bacana, né, a gente mostrar, a gente falar. E se ele convidou, mas eu vou perguntar mesmo assim, né, se ele convidou, então ele era meio aberto a mudanças. Sim. Ou não, assim, porque geralmente na idade deles, né? Eu imagino meu pai um pouco, sabe? Assim, meio... Calma, filha. Ele ia dizer, calma, filha, calma. Muita coisa. Sim. Sabe? Claro, eu acho que assim, quando tu convidas alguém para administrar a tua empresa ou te convida para ser sócio ou a pessoa tem que estar aberta a aceitar ou pelo menos dividir as ideias, as criatividades, as opiniões com essa outra pessoa, né? Seja uma, sejam várias, né? Então, sim, ele estava aberto, ele já conhecia meu trabalho de muito tempo. E obviamente ele é meu pai, então ele sabe como é o meu perfil, sabe as minhas ambições, tudo. Ele achou que poderia dar um bom casamento ali, né? Então, na nossa sociedade. Agora, claro, né? A gente tem uma ideia de como as coisas seriam. A gente planeja, né? Mas na prática... A gente planeja. Ele tinha os planos dele. O meu pai, ele é
ele é muito comercial e eu sou mais administrativo, tenho um perfil mais administrativo. Então, a nossa ideia inicial era ele tocar à frente na parte comercial da empresa e eu, então, ficar na parte administrativa de pessoas. Mas, chegando ali, a gente conflitou nas nossas opiniões e depois nas nossas decisões. E, sim, foram 1 ano e meio, mais ou menos, de ajustes. Até que a gente decidiu, então, que eu assumiria a administração da empresa como um todo. E aí ele me deu a carta branca. Então demorou um tempo ali para ele desapegar e para ele confiar também no meu trabalho, assim, né? Porque uma coisa é tu tocar o setor financeiro, ou tocar o setor de rescisão, ou o setor de locação, Sim, né? Ou de vendas. É... Outra coisa é tu administrar num todo. Sim, tomar decisões, né? Como um bem para a empresa e tudo. Sim. Então, ele me deu essa carta branca e de lá pra cá é só sucesso. Não, e falando em sucesso, sei lá, né? Em quantos outdoor tu tá? A gente fez alguns ali pela cidade, ainda vão ficar alguns meses. Legal. Sim. Eu sempre vou deixar lá na escolinha, daí quando eu vou devolver. Sim, né? Isso é muito legal. Porque essa coisa assim de Blumenau, cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Então, a Bianca tá no outdoor. Esse final de semana eu tava com meu irmão e ele falou assim: meus amigos já me falaram que eles te viram no outdoor, não sei o quê. Eu acho legal, assim, né? Ficou demais. E eu gostei bastante a forma como vocês estão anunciando. Como eu sou marqueteira, né? Sim. Gostei bastante de frases, não sei qual que é aí a ideia por trás. Sim. Mas eu gostei bastante. Eu achei que tá trazendo uma modernidade pra cara da Cadori. Claro. Ou não? Com certeza, né? Com certeza. Até então, nesses 5 anos, como eu sou da parte administrativa, a gente vai puxando sardinha pro nosso lado. Então, eu organizei a parte financeira, organizei a parte de processos, organizei a parte de pessoas. E eu tava sempre deixando essa parte de marketing comercial por último, que não é muito meu forte. Mas, no ano passado eu comecei... Já tinha começado, acho que um pouquinho antes dele ele nascer, um MBA em gestão de pessoas, que eu tranquei depois na gestação. E aí, ao invés de voltar para esse, eu comecei outro, de vendas e negociação. Então, eu pensei, não, agora eu preciso assumir realmente esse departamento, né? E encarar de frente, assim. E aí foi então que a gente começou a ter essas ideias. A gente já tinha uma agência de publicidade, mudamos para uma um pouco mais moderna. E eu tô estudando um pouco mais, então a gente vai dando a direção assim que a gente acredita, né? E sim, aí esse outdoor mesmo passou por alguns processos, assim, a agência começou, aí depois a gente contratou fotógrafo para fazer as fotos, e ele também trabalhava em agência, então assim, me ajuda, o que você acha dessa frase, dessas cores e tal? Aí ele deu a opinião dele também, depois a gente tem outros conhecidos, né, que trabalham na área de marketing, que pediu opinião também, minhas amigas também ajudaram. Assim, o sentimento que eu tive, que eu estou tendo, na verdade, contigo, né, na gestão e vendo os outdoor, porque é algo que eu estou vendo, né, fora no dia a dia, assim, na cidade, eu sinto, tipo, um pouco de rebranding aí, né, que até então a Cadori, ela é, assim, uma imobiliária mais tradicional, né, ali do Garcia e tal, mais antiga, 27 anos. Sim. Então agora tá trazendo esse ar de modernidade. Eu sinto que vai, de repente, trazer outros públicos, sabe? Isso, já tá trazendo. Exclusivamente o outdoor já trouxe bastante imóveis, por exemplo, de outras regiões que a gente ainda não tinha atingido. De outras regiões da cidade e até outras cidades vizinhas. Então, bem legal. Claro, né, isso não se resume só outdoor, mas a gente mudou toda a nossa cara no Instagram, no Facebook, a gente tem os patrocínios ali no Google. Que não adianta, né? Tem que dar uma movimentada. Tem que ter, E sim, aí da parte de processos, a gente já trabalha com assinatura digital há 3 anos, por exemplo, né? Mas é algo que às vezes a gente não divulgava, né? Então as pessoas não veem isso, mas a gente já tem essa facilidade e com certeza essa foi uma das rupturas, né, que a gente trouxe. Então, da gestão antiga, por exemplo, para uma gestão nova, os processos precisam ser digitais, né? Não, tem que ser, não adianta. A gente eliminou tudo físico, então a gente tem um servidor, a gente tem tudo na nuvem e a gente trabalha dessa forma. Inclusive, as pessoas que ali trabalham, elas começaram a se habituar com esse novo procedimento, né, digital. Pois assim, falando em digital, a gente fala de imobiliária, de corretores, né? Como que tu acha que, de repente, a gente vai caminhar, assim?
Sim. Pô, eu acredito, eu até quero te perguntar, a pandemia afetou muita coisa? Sim. Vai, né, ela trouxe sim muitas mudanças, eu acredito que vai trazer mais pra frente, inclusive. Como que vocês estão, assim? Sim, o mercado imobiliário ele vinha de uma crise desde 2015. Então, 2015, 2016, 2017, até 2019 ali, ele ainda estava se levantando de uma crise imobiliária. A pandemia afetou vários setores, né? Mas o ramo imobiliário ele veio na contramão. Ele foi afetado de forma extremamente positiva. Então, Por que será? sim, porque os bancos diminuíram os juros, por exemplo, eles aumentaram o crédito na praça, então as pessoas puderam comprar mais imóveis, elas tinham crédito para comprar imóveis. Facilitou. Eles também diminuíram os juros, então ficou mais barato comprar um imóvel, né? Então, quando tu faz um financiamento habitacional, tu faz ele ali em até 30 anos e tu pagas os juros, obviamente, para o banco poder ceder esse dinheiro para você comprar esse imóvel. Então, os bancos diminuíram as taxas de juros e aumentaram o crédito na praça, o que deu uma boa movimentada. E aí foi aquecendo o mercado. Também a questão, mais num microcenário, essa questão do isolamento trouxe mais um olhar das pessoas para o seu imóvel, né? Ali eu vou até te fazer uma vírgula. Quando eu e o Ramon, a gente voltou para Blumenau, porque a gente estava morando em Curitiba, lá em Curitiba a gente morava num apartamento um pouco maior, né, do que a gente tinha aqui. E quando a gente voltou pra cá, que o nosso apartamento ele era pequeno e a gente veio no meio da pandemia, né? E assim, Laura, pequena, né? Ela tinha ali, ia fazer 2 anos. Eu me via naquele metro quadrado, eu dizia, Ramon do céu. O que eu preciso fazer? Eu preciso sair daqui? Eu tava ficando Sim, a gente apertada, claro. Sabe? E eu senti isso das pessoas também, porque tava todo mundo ali, né, enclausurado. Muito, E querendo respirar, assim. Acho que foi isso. Sim, e as crianças não tendo aula, então ficando muito mais em casa, ou revezando, semana sim, semana não. Uma boa parte da população passou a trabalhar remoto. Até então, hoje, né? Tem bastante gente. Então você não tem como. Você pode até trabalhar esporadicamente na mesa da cozinha, que é o que o pessoal faz, né? Sim. Mas não tem como fazer isso sempre, né? Todos os dias. Até por conta da ergonometria, né? Você tem uma cadeira, uma mesa. Então. Sim, as pessoas passaram a optar por imóveis maiores, não necessariamente centrais, né? Casas, às vezes, mais afastadas, por um preço legal. Sim, teve bastante esse movimento. E as pessoas, elas passaram a se movimentar de uma forma geral. Então, eu percebo que hoje, o contrato de locação ele é de 30 meses residencial por lei, né? Mas as pessoas ficavam no imóvel 1 ano e meio, 2 anos e meio, ou muito mais, né? O nosso lifetime value, que a gente chama, que é o tempo de permanência do cliente no imóvel, ele era de 25 meses, por exemplo. O cliente ficava muito tempo no imóvel. Hoje, todos os meses, a gente tem vários imóveis que desocupam pagando a multa contratual, não respeitando nem o prazo mínimo. Nossa! Então, isso por conta da rotatividade. E ao mesmo tempo que tem muitos clientes desocupando, indo morar com os pais, indo morar em outra cidade, comprando imóveis, muitos outros alugando. Então, As pessoas estão se movimentando. Estão se movimentando. E isso, com certeza, aquece o mercado imobiliário, né? É bacana isso. Até eu tinha aqui, eu anotei uma pergunta que eu sempre tive essa dúvida, assim. Se vale a pena, vamos lá, se vale a pena eu alugar ou eu comprar hoje? Ah, tá. Vamos lá. É a pergunta de R$1 milhão. É a pergunta que eu sei que todo mundo quis fazer, quer fazer. Eu tenho vários amigos corretores, eles ficam assim, ai, Nicole. Sim, pois então. Não, aquelas que vão ludibriando, né? Não, mas não tem uma resposta certa, porque isso depende do perfil da pessoa. É claro que se tu tens um valor ali para investir, uma grana guardada, que quer investir em imóveis, que eu particularmente acho um investimento sólido, seguro e no momento é muito recompensador. Querendo, não é teu, né?
Claro. Sempre vai ser teu. Exato. E eu, pessoalmente, invisto em imóveis e eu acredito nisso. Mas, claro, se tu consegues comprar um imóvel para depois alugar, recebendo uma renda de 0,8%, 1% do valor da compra, meu, show de bola. A gente já fala em negócios, né? É o melhor negócio possível. Tu não vais conseguir esse retorno numa aplicação financeira. Agora, depende muito do perfil do cliente. Por exemplo, eu conheço pessoas que elas são pragmáticas, elas guardam um pouquinho todo mês, elas são organizadas, elas conseguem juntar um valor para dar entrada no imóvel ou então comprar um imóvel à vista, né? Que tu consegues negociar um pouquinho mais o preço. Mas eu tenho outras amigas, por exemplo, que elas não conseguem guardar todo mês um dinheirinho. Elas precisam ter um carnê para pagar, entendeu? Então, tudo depende. Alugar ou comprar, o preço do aluguel sempre vai ser um pouco menor do que o valor da tua parcela de compra. Claro, o imóvel, depois que você compra, ele é seu. Depois fica, de repente, para seus filhos ou para sua família, né? Bem, varia. É do perfil. Mas eu, particularmente, acho que vale muito a pena comprar imóvel. A gente faz, assim, às vezes, a gente saiu, na verdade, do nosso... A gente vendeu o nosso apartamento, né? E hoje a gente aplicou... A gente tá vivendo assim, sabe? Como a gente ainda não tá no apartamento dos sonhos, de repente, a gente tá... Hoje a gente tá bem, tá tranquilo, né? E tá tudo certo. E até perto aqui do escritório, então por isso que a gente fez essa nossa... Esse foi o meu perfil, é isso que eu quero dizer. Esse foi o meu perfil, né? Essa foi a nossa mudança de vida ali naquele... no que a gente tinha naquele momento. Né? Então valeu muito a pena pra gente. Com certeza. A gente gosta bastante, assim, daqui da região também. Então, e é isso porque vocês já conhecem Blumenau, né? Então, às vezes vem alguém de fora que vem por um trabalho, que sabe que vai ser algo meio permanente, mas não conhece a cidade. E aí, imagina, a pessoa compra um imóvel... às vezes não é onde ela queria, que não é onde ela quer. Então, sim, às vezes vale a pena aluga por 1 ano, 2 anos, conhece a região e depois faz uma proposta de compra e assim vai. E, Bia, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Tu falou ali no meio da Lili. Sim. Uma princesa. Uma fofa. Tá, e aí? É um sonho a maternidade? Sim. Já mudamos de assunto? Totalmente. Do nada. Sim. Bianca, sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar e eu gosto muito da minha independência, né? Nunca sonhei com a maternidade. Acho que a gente tem esse match, eu e tu. Sim, cara, vamos lá, é uma coisa nova, quero ter filho, sim, mas não é aquele negócio que, meu sonho é ter um filho, ter, sei lá, talvez uma família, não sei o quê. Não, acho que as coisas vão acontecendo. E aí, sim, eu conheci o Luiz, o Luiz já é um pouco mais velho, então ele tinha um pouco de pressa, assim, né? Eu quero ter filho, e aí, vamos ter filho? O primeiro encontro, eu quero ter 10 filhos. Sim, tipo assim, eu falei, olha, vamos lá, 2 no máximo. E daí a gente tava namorando 2 meses e meio só. E a gente não se conhecia antes. E a gente assim, tá, vamos ver qual que é, assim, bem... Bem rápido. Bem rápido, e a gente logo engravidou. E aí a gente teve a Lili. E assim, cara, tu também tem uma menina e, maternidade, ela te encanta. E ela te ensina a olhar a vida de uma outra forma, né? Saber que tem coisas que são perpétuas, tem coisas que são permanentes, que a gente tem... enfim, despertam sentimentos, emoções que nada, acho que do teu lado vai conseguir. A gente nunca vai ter em outro lugar. Realmente é só aquela coisa passando pra entender, né? Exatamente. Não existe assim, mas e aí, é legal? Até as pessoas, elas perguntam, e como que tá sendo? Gente, vocês têm que passar pra entender o amor que é ter um filho, né? Não faz sentido a gente tentar explicar. Mas é lindo, é demais, né? Mas a gente vai muito, inclusive, eu e tu, a gente tem isso, a gente vai muito na mão da independência. Sim, né? sim. Da mulher que quer fazer o nome, que quer fazer carreira, que é independente. A gente tem muito que disso. quer ter o seu espaço próprio, seu espaço privado, assim, de vez em quando, se ficar um pouco sozinha de vez em quando. Eu vi no teu stories que esse final de semana foi a primeira vez que tu ficou sozinha. Eu ganhei um vale final de semana. Ganhei, assim, na verdade eu impus, né? Como que foi? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. A Lili tá com 1 ano e meio.
E daí eu falei, olha, gente, eu quero ficar um pouco sozinha, conversar com as minhas amigas, né? Sem estar pensando em alguém que vai me chamar daqui a pouco. Adorei. E foi maravilhoso. A gente precisa disso. A gente precisa. Adorei. E assim como o casal, ou enfim, precisam ter o seu momento também, sabe? Ou então mãe solo, né? Também precisa ter o seu momento. Quer sair, quer curtir, quer sair com as amigas, quer ficar de boa em casa sozinha. Até porque a gente não é só mãezinha. Claro, né? claro. Acho que tem muito isso, assim. Sim, quando a gente tem filho, nasce uma mãe, né? Nasce toda uma coisa junto. Sim. Mas tem toda uma história por trás, né? E tem gente que fica, assim, mãezinha, né? Pra sempre com o filho debaixo da asa, aquela coisa. Sim. E a gente não é isso, né? Não, acho que, cara... E tá tudo certo. E tá tudo certo. Até acho que, assim, a maternidade integral, ela é um trabalho para poucos. Nossa. Eu acho que, cara, quem consegue se dedicar a isso é um ser evoluído. Eu não consigo. Eu também acho. É muito difícil. Eu tenho amigas que ficam e é muito difícil. Então, até o fato de eu trabalhar, né, trabalhar fora e ter outras ocupações, isso, ao invés de ser mais cansativo, depois eu chegar em casa e ficar com a minha filha, e dar banho, e dar comida, e botar pra dormir, às vezes o trabalho vira uma terapia, sim, né? Então, tu consegue trabalhar a tua cabeça em outras frentes, assim. Sim. Acho tu não bom. acha que agora, assim, com o filho, a gente não criou mais... não sei habilidades, mas assim, despertou certas coisas? Assim? Sim. A gente consegue fazer mais coisa? Isso que eu ia dizer. Eu mesmo... Uma coisa que eu aprendi foi a otimização do tempo. Isso. De repente, eu consigo fazer muito mais coisas naquele mesmo espaço de tempo. Então, a gente dá prioridade porque realmente é importante. Eu acho que em vez, às vezes, de tu perder ali um tempo, às vezes, na rede social, desnecessariamente, né? Porque muitas vezes a gente, né, fica ali a trabalho, mas, ou, enfim... ver uma televisão ou demorar um pouquinho mais de tempo nisso, naquilo, tu vai lá, encurta, faz tudo rapidinho e pronto. E conseguiu fazer tudo. É verdade. Eu tenho isso também. Eu aprendi a realmente otimizar, a entender os tempos livres que eu tenho e ocupá-los de uma forma produtiva, realmente. Né? Exato. Porque às vezes, que nem tu falou, a gente fica assim, quando tu vê, tu fica ali 1 hora. Se perdeu. Exato. Exatamente. Dá mais foco, eu acho, né? Isso, acho que é isso. Mais foco. Isso é muito bom. Deixa eu ver, vamos ver. Pararanana. Isso aqui eu já perguntei. Isso aqui eu tenho bastante dúvida. Quando eu fui vender o meu apartamento, isso era uma pergunta minha, assim, até. Quando eu fui vender o meu apartamento, eu fiquei com dúvida. Como que eu faço pra vender? Vale a pena, assim, eu sei, trabalhar com corretores. Olha, eu já voltando aqui Sim, vamos lá. Eu já voltando aqui pro outro assunto. Isso. E como que eu faço, assim, pra deixar a minha casa bacana pra vender? Sim, sabe? Porque tem gente... Eu gosto de ver anúncios aleatórios, assim, pra sonhar, inclusive. Isso. E eu vejo, às vezes, algumas fotos meio perdidas. Sim, Vale a pena? Como é que a gente faz, assim, pra deixar um anúncio bacana? Sim. Sabe? Deixar a tua casa vendável. É isso que eu quero dizer. Existe até uns serviços de homestaging que a pessoa vai lá... Normalmente arquitetos, eles vão lá e montam a tua casa de uma forma universal, eu digo assim, que é a decoração que todo mundo tipo neutro, aprovaria. assim. Isso, um neutro. Mas, fora isso, acho que o mais importante, assim, é claro, tu tem que contratar uma imobiliária de confiança que vai fazer umas fotos profissionais, né? E que vai dar o valor para esse momento que ela vai estar agenciando o teu imóvel, certamente. Mas a parte do proprietário, então, da proprietária, é de deixar o imóvel limpo, deixar o imóvel arrumado. Isso seria mais trabalho do proprietário. proprietário. O proprietário deixa o imóvel organizado, limpo, para receber o agenciador, que é o corretor, né? Normalmente eles são corretores. E aí sim, o corretor vai lá, ele pode dar um retoque final, bota esse móvel desse lado aqui, bota troca aqui, bota a iluminação aqui X. O corretor, ele faz esse acabamento final. E as fotos, obviamente, né? Mas essa parte de
é como se tu fosse receber uma visita, certo. né? Então, quanto melhor... Porque o corretor não vai limpar o imóvel, ele não vai arrumar a cama, entendeu? Assim, eu vejo, às vezes, umas coisas meio bagunçado. E realmente, eu acredito, na minha visão, que vale a pena, sim, trabalhar com imobiliárias, com corretores. Sim. Né? Eu, às vezes, quais são os meus riscos, assim, de eu querer vender o meu apartamento, o meu imóvel sozinha? Exato. Qual que é o meu risco? Exatamente, porque não é só encontrar um cliente, né? Sim. Porque isso até que talvez seria o de menos. Você pode fazer um patrocínio nas redes sociais, Sim. colocar em alguns portais de anúncio e tu vais encontrar algum cliente em algum momento ou outro. O corretor, claro, ele vai te dar uma avaliação de mercado, então ele vai te dizer, Nicole, o teu imóvel vale 400 mil, né? Então ele vai te dar um posicionamento que isso... É algo que a experiência, né, no ramo, assim como o curso, né, imobiliário, a gente precisa ter uma certificação para poder vender imóvel, que é o Cresci. Isso vão dar um embasamento para chegar nesse valor. E afora isso aí, tem toda a parte pós-venda, né? Então, tem toda a parte de cartório, de registro de imóveis, depois auxílio no ITBI, quando tu vais pagar. É muita coisa. São bastante detalhes que, assim, para nós que trabalha com isso há muito tempo, é um processo, já tá no know-how. Sim. Só que para quem... Gente, é um patrimônio de 400 mil reais, vamos supor, ou mais, ou enfim, um pouco menos. Mas... Imagina se acontece algum problema nesse meio tempo e que tu não tivesse toda a segurança que tu deverias ter para fechar esse negócio. Eu acho que é mais um apoio, né? Assim, também. Sim, e também, claro, fazer uma negociação com o cliente. O corretor, ele traz isso, né? Então, não é porque tu vais pagar ali, às vezes, o valor que tu vais pagar para o serviço de corretagem é o valor que tu consegue negociar com o teu cliente, ou cobrar um pouquinho a mais, ou quando tá comprando, negociar um pouquinho menos. É que não adianta, eu acho que a segurança... Faz todo sentido, sabe? Eu tenho um perfil bem conservador, assim, né? Então, tanto que, como eu falei antes, invisto em imóveis porque é um mercado mais sólido, é um mercado mais seguro, né? Mais seguro. Então, claro, quando eu vou contratar, quando eu preciso de um contrato, por exemplo, bem feito, a gente tem um escritório de advocacia que é assessora imobiliária. Ou, enfim, na minha pessoa física, eu prefiro pagar para ter o assessoramento, né? Escritório de contabilidade. Claro, eu, Bianca, posso lá fazer, vamos supor, a minha declaração da Receita Federal, tudo certo, posso fazer sozinha. Mas eu prefiro pagar alguém especialista nisso, porque eu sei que não vai ter nenhum problema. E ele pode me dar ideias para diminuir os meus impostos, né? É o que o corretor também faz, né? Ele ele tem que te dar ideias de como manusear melhor essa venda. Vamos tentar criar uma pessoa jurídica para poder pagar, continuar pagando os tributos, mas de uma forma mais menor. Não, vamos fazer, enfim, vamos comprar o imóvel em 2 pessoas para poder distribuir melhor o imposto de renda, né? Ele vai fazer todo esse estudo. Sim, exato. Muito detalhe. E é muito importante, eu acho que a gente se sentir seguro, né? E ter alguém, assim, eu sinto como se alguém estivesse dando tua mão, sabe? Olha, eu te ajudo nessa. Né? Exato. Porque, querendo ou não, cada um no seu quadrado, eu acho, sabe? Sim, não adianta, a gente estuda, a gente lê notícias, lê informações, né? A gente busca o conhecimento, mas não adianta. Quem é especialista nisso vai ter todo, sim, o embasamento para te ajudar. Eu acho que não tem exato. E a gente tem tido cada vez mais especialidades, né? Tanto em termos de cursos quanto em termos de profissões. Então, por exemplo, ali na Cador Imóveis a gente faz patrocínio no Google, um exemplo. Eu, Bianca, não sei, não adianta eu querer colocar as palavras-chave lá e tudo mais. Eu preciso pagar alguém especialista nisso, né? E isso vai para todos os mercados, os nichos. Agora, é claro, a pessoa que tu contratas precisa ser bom nisso, porque senão não vale a pena, né? Não, isso faz todo sentido. Ai, tô adorando. Eu tenho aqui algumas perguntas engraçadas que eu fiquei pensando, né? Será que a Bianca já passou por isso? Vamos lá. Se já aconteceu alguma coisa inesperada, assim, de, sei lá, eu até botei já visitou algum lugar estranho? Sim. Lugar mais, se aconteceu já algum tipo de situação que seria bacana compartilhar. Sim, deixa eu pensar. Que é fora da Já aconteceu. rotina.
Aconteceu isso deve acontecer de vez em quando com algumas imobiliárias. Esse ano eu não faço visita aos imóveis, né? A gente tem os corretores que fazem as visitas. Mas a gente estava com bastante demanda, algumas pessoas de atestado ali por conta da Covid, e aí eu coloquei a mão na massa e fui fazer algumas visitas com alguns clientes de imóveis. E aí, beleza, tinha lá os imóveis disponíveis, os números dos apartamentos, era um prédio inteiro que a gente tem, a gente está comercializando. E aí eu fui ali com um casal visitar o imóvel, o apartamento, olhei ali, né, 201 tá disponível, vamos lá. Abri o apartamento, ele já estava alugado! Tinha gente lá dentro? Já estava alugado, o proprietário alugou, ele não comunicou a imobiliária. E eu fiquei, meu Deus, desculpa. Ai, gente. Isso eu acho que é algo que pode acontecer, porque é uma falha na comunicação, não necessariamente da imobiliária, mas às vezes, enfim, do proprietário com a imobiliária. Eu fiquei imaginando eu lá dentro e alguém abrindo a tua casa. Sim, meu Deus. Imagina, tá dentro do teu espaço, né? Sim. E pra quem tá visitando e pra pessoa que tá ali dentro, imagina. Nossa, eu ia ficar bem constrangida. Sim, sim. E assim, de cabeça me lembrei esse porque foi recente, mas tiveram algumas situações assim também. Muito no passado, eu era bem novinha, isso deve fazer acho que mais de 10 anos, eu tava aprendendo. Foi a primeira venda e na época a única venda que eu tinha feito, eu fiquei assim com trauma de fazer vendas. Eu fiz uma venda e eu não me lembro exatamente porque não deu certo. A gente teve que recuar nesse contrato. Não me lembro se estava tudo acertado e depois o cadastro não foi aprovado no banco. Não me lembro exatamente. Mas que, puxa, que situação embaraçosa. Tu faz um contrato, tu se compromete com a pessoa e depois tem que recuar, né? Tu como corretora... Eu fiz como corretora. Teve que recuar. Não a gente foi recuou. cliente, assim. Não. Eu como corretora... Eu não me lembro exatamente qual foi, mas foi alguma coisa burocrática, assim, que não deu certo. Não sei se, de repente, o imóvel faltava algum documento que eu não pedi. E aí, depois ele não estava vendável. Não me lembro exatamente. E aí eu lembro que eu tive que enfrentar, imagina, eu devia ter, sei lá, uns 20 anos, né? Eu tive que enfrentar o cliente, falei, desculpa, eu errei e tal, não deu certo, a gente vai ter que desfazer o negócio. Não tínhamos efetuado pagamento nem nada, mas tu cria aquela expectativa, o cliente já... imóveis a gente trabalha muito com sonhos, né? Com certeza. O cliente imagina, já deve ter imaginado onde ele ia fazer a cozinha, como é que ia ser o quarto. E aí eu me lembro que na época ele ficou um pouco chateado, sim. Mas, ano passado, ele voltou no escritório e eu lembrei dele e ele lembrou de mim. Inesquecível. E ele colocou o imóvel dele para venda, para locação conosco, o imóvel dele para locação conosco. E eu falei, tu és o fulano, tal. Aí a gente começou a conversar e eu falei, meu Deus do céu, naquela época, que coisa chata que eu fiz contigo e tal. E daí depois a gente acabou rindo da situação e foi bem engraçado. Mas assim, quando tu tá passando aquilo lá, não é fácil. E pode acontecer, né? Realmente, eu acho que ali te fez aprender. Porque com certeza. Querendo ou não, é uma coisa do ser humano, né? A gente aprende errando, isso é um fato. Não tem muito que ir contra essa lei. Eu sinto que é uma lei, assim, a gente realmente aprende quando a gente erra alguma coisa. Exatamente. Foi algo ali. Foi mais ou menos isso. Mas situação diferente, assim, sempre tem, sempre acontece. De vez em quando a gente ri. A gente que trabalha com pessoas, não tem como ir no fio da meada, assim, uma regra em tudo, eu acho. Né? Mas a gente trabalha com emoção, com pessoas. Claro, essa é a dinâmica, né, dos serviços no geral, assim, mas eu acho que é isso, depois vira história pra contar e a gente se diverte. E o Bi, o que a Bi do futuro vai fazer? Ai, menina, então... Eu não sei, assim, assim, com o filho a gente acaba fazendo o nosso presente, né? E que se a gente dá conta disso já tá muito bom. Muito bom. Mas... Aqui atrás. Sim. Olha eu aqui, cheio das anotações, como sempre. Mas assim, em termos familiar, né? A gente não pretende ter mais filhos, vamos ficar com a Lili, já tá muito bom. Dá bastante trabalho, sim, ter filho. A gente se preocupa, às vezes, até demais. Talvez por isso que a gente fica nessa... E eu gosto de passar uma vez as coisas, a fase, né? Eu passei uma vez, deu certo, tô passando. Estamos aprendendo uma vez, legal, tá bom, tá suficiente. E... sei, tenho a sensação de que um filho a gente consegue mais fácil levar pra lá e pra cá. E a gente gosta bastante de viajar e coisa e tal. Parece que um leva no braço e vai. E já deu. Então, é isso. No quesito Bianca, a gente tem as nossas metinhas ali da imobiliária, né? Das quais a gente, enfim, eu tô à frente ali. Temos
pretensão, isso é uma coisa bem rabiscada num papel ainda, preciso conversar com algumas pessoas que já estão mapeadas, de abrir frentes em Portugal e em Madrid. Ah, que demais. A gente tem, principalmente com o mercado do litoral, os portugueses, espanhóis, franceses também, aqui, eles né? investem muito no litoral catarinense, então acho que é uma oportunidade, é claro que é um desafio, né? A gente tem que organizar isso bem certinho. Mas seria muito legal. Muito legal, porque com certeza é um bom negócio para eles aqui, seja para passar um final de ano, seja para investimento, principalmente para investimento. E para nós, muito legal, a gente tá abrindo mercado pro mundo, né? Imagina o papai orgulhoso. Ele ia ficar bem feliz, com certeza. E qual que é o que tu sente mais orgulho de ti mesmo, assim, da tua trajetória? Ai, cara, eu sinto muito orgulho, assim, de hoje, principalmente acho que a maternidade me trouxe isso, eu tenho muita segurança no que eu faço. Eu acho que como eu tenho esse perfil conservador, eu gosto de tomar um passo de cada vez, eu não sou muito arrojada. Então, agora eu tô aprendendo, eu sou mais cautelosa. Agora eu tô aprendendo a me soltar um pouco mais, bater minha cara no outdoor, sabe? Isso tudo é um desafio pessoal também, sabe? Ai, vamos lá, fiquei super, será que eu boto? Será que eu não boto? As pessoas vão me ver, aí vão saber, não sei o quê. No fim, as pessoas, elas gostam de linkar a empresa a uma pessoa. Sim. E, querendo ou não, pessoas fazem negócio com pessoas. Claro, né? claro. Assim, tudo bem, vocês trazem a Cadore por trás, mas eu quero fazer negócio com a Bianca. Claro, né? exato. Vezes. Por isso que eu acho até interessante, assim, o proprietário realmente colocar a cara dele ali. Isso. Né? Pra mostrar que é ele que tá trazendo aquilo tudo, o que ele tem pra mostrar pra população. Isso eu faço aí. bastante disso aqui na empresa também. Coloco o Ramon na jogada. Eu vou te vender. Mas é isso, isso. Apesar de que, sim, eu acho que... para as pessoas que estão te vendo, sabe? Claro. E é legal, assim, também, porque daí a pessoa, enfim, sabe também de quem ela pode cobrar uma responsabilidade depois, sabe? Eu sei, é a Bianca, aquela menina lá da Cadore Imóveis, beleza, já sei o nome e vai ser lá que se der algum problema eu vou chamar, sabe? É legal isso. Mas é claro que tem toda essa questão de, poxa, a gente fica envergonhado e depois também tem a questão, às vezes, sei lá, de tu querer ficar mais no teu cantinho, né? Então, mas é um desafio, é legal, eu acho que é isso. Conservadora e tudo mas é isso, assim, eu tô me desafiando e tô gostando, tô vindo aqui, sendo mais comunicativa, é um desafio pra mim. Então, legal. É isso. Agora a gente vai, pra finalizar, eu só fiz umas perguntinhas bem aleatórias, tá? Tá. Vamos lá. Se tu pudesse viajar agora, pra onde que tu iria? Pra Índia. Ai, que delícia. Sim. Eu acho que eu iria pra Bali. Ai, deve ser maravilhoso. Sabe? Na verdade, tudo ali. Né? Daí já faz Bali, Miatã, sim. Tudo naquela região. Sim, o já Sudeste Asiático. Sei lá, 40 horas dentro do avião. Sim, é cansativo, mas vai. Ai, com certeza. Eu adoro aquela região, acho que é meu sonho. Sim, eu tive a oportunidade de conhecer a Tailândia, que é do ladinho ali, de Myanmar, Singapura e é maravilhoso. Né? Nossa, mas assim, é uma viagem que tu tem que ir, tu tem que ficar uns 2, 3 meses pra conhecer todo o Sudeste Asiático. E cara, uma cultura totalmente diferente, que traz muita riqueza. Acho que é por isso que eu sinto vontade. Né? É realmente curiosidade de ver aquilo. E às vezes a gente agradece tanto, né, o que a gente tem. Sim. A gente não sabe, na verdade, o que a gente tem. Sim, né? E quando exato. a gente vai, porque é muito diferente a cultura, tudo, assim. Eu tenho muita curiosidade. Claro, e eu lembro que quando eu fui pra Tailândia, tem uma coisa engraçada, assim. A gente foi tem aquele filme A Praia, com o Leonardo DiCaprio e tal. E aí passa lá numa praia da Tailândia. E a gente foi lá e tem um passeio que tu dormes num barco naquela praia. Porque não pode dormir na praia em si, mas aí no barco tu pode dormir. E a gente dormiu lá e tal. E aí, no outro dia de café da manhã, eles fizeram aquele café pra quem tava... O café americano, assim, né? Fruta e pãozinho e tal. Pra quem tava ali... dormindo, hospedado no barco, digamos assim, um barquinho pequeno, barquinho bem pequenininho, devia ter, sei lá, 15 pessoas ali. E aí, eles fizeram um café tradicional tailandês pra tripulação, que deviam ser umas 4, 5 pessoas. E aí, o café deles era ali, tipo, na parte de baixo do barco. Como eu dormia ali na parte de baixo, era tudo bem enjambrado, assim.
eu fiquei foi ali com sozinha? eles. Eu fui com o meu ex-namorado. Ah, tá. E aí o café da manhã deles era um arroz com peixe frito. E aí, beleza, assim, daí eu falei, tá, vamos lá, vamos comer arroz com peixe frito na hora que acorda, assim, né? E aí, beleza. Mas aí o menino que tava me servindo, que era o menino que tinha passado o passeio ali todo conosco e tal, ele já tava assim, com a mão toda suja, zero higiene, assim, né? Já tinha preparado aquele negócio e tal. Beleza. Aí ele foi lá, pegou com a mãozinha dele, assim, e deu, assim, um punhado de arroz com um pouco de peixe frito pego pela mão. E aí, cara, não dá pra tu ficar de frescura. Tu tem que pegar aquilo ali, aprender e come, vai junto e aprende e vê, assim, a realidade de outros países também, né? E, cara, eu fiquei bem feliz de eu poder ter esses momentos. Isso foi só um detalhe da viagem, porque a gente ficou, acho que foram uns 20 dias viajando, e cada dia a gente foi vendo, tendo uma outra percepção sobre as nossas necessidades, assim, né? Porque eu acho que, inclusive, quando a gente viaja, traz tanta riqueza, né? Nossa, demais! Eu sinto, assim, que qualquer passeio que você dá, tu traz algum tipo de toque de inovação pro teu negócio, pra tua casa. Sim. Tu não sente isso? Sinto. Eu vejo, assim, até detalhes como cardápios diferentes de restaurantes, né? Em lugares que a gente nunca foi. Exato. Nossa, olha que interessante isso aqui, que legal. A gente poderia, né, colocar na nossa empresa dessa forma. Exato. Acho isso muito legal, assim. Com certeza. E também acho que é um momento que tu sai daquela... Da vida doida, né? Daquela vida doida, e tu tem um tempo pra respirar, e aí as tuas ideias vão fluindo, né? Isso também. Acho que de tanto que a gente fica todos os dias isso trabalhando, né? Tu fica muito bitolado mesmo, né? Tu precisa sair pra ter um respiro, pra tua cabeça poder oxigenar. Vamos lá, continuando. Uma data bem importante. E o nascimento da Lili, dia 3 de agosto de 2020. Ela é leonina. Leonina com ascendente em virgem, igual ao pai. E eu sou virginiana com ascendente em virgem. Pensa nessa casa! Gente, não, sério. Aprendendo. Sim. Eu acho que é uma das coisas mais, assim, que eu aprendi com a maternidade é paciência. Porque o leonino não é paciente. A Laura é leonina? A Laura, ela é geminiana. Geminiana. Então, assim... Tu és canceriana? Eu sou leão. Leonina. Eu sou leonina. E a Laura é gêmeos. Então, assim, são dois signos que se batem, né? O leão é muito teimoso também. Mas a Laura, ela acorda aqui, daí de repente ela tá aqui. E assim. Gêmeos. Aí eu fico... Aprendendo. Aprendendo. Ai, que legal. Mas é legal isso, é legal. Vamos ver se tu lembra. A última coisa que tu pesquisou no Google. Google. Vixe, né? não me lembro. Tu vê, é uma coisa que a gente faz, tipo, toda hora e nem se Não me lembro. Não. Sei que, assim, pesquisei alguma coisa da pós-graduação, mas... Tá, vamos lá. Não lembro. E, por último, eu me sinto realizada quando... Eu me sinto realizada quando eu consigo, acho que, permitir que... Consigo aceitar as transformações da vida, assim, sabe? Eu acho que aceitar os desafios que ela vai dando, aceitar as diferenças, eu acho que é isso. Ai, assim. que demais! Fiquei bem orgulhosa. Sim. Bi, tu quer fazer teu merchan? Quer falar? Eu não sei. Deixa teus dados. Sim, então... não sei. Vai colocar lá, Bianca Cadori. Eu vou marcar a Bi, né? A imobiliária. Eu não sou comercial. Tem que aprender isso, me ajuda. Sigam a Bi nas redes sociais, é Bianca Cadori. Ela tem a imobiliária Cadori, né? Que fica ali no Garcia. Isso. E estão todos ali a postos, né? Pra ajudar todo mundo, ajudar clientes. Então eu já vou aproveitar o gancho, falar que a gente daqui uns 2 meses mais ou menos tá de casa nova, a gente tá mudando para um espaço bem maior. Que demais. 3 vezes maior do que a gente tem agora. Bacana. O espaço já ficou pequeno. Continua ali no Garcia? Continua no Garcia, mas um pouquinho mais perto do centro. E tá ficando bem legal, tudo novo. Orgulho. Estamos trabalhando bastante
preço. Ó, e eu quero agradecer, eu ganhei até um docinho. Ganhei até um docinho. Obrigada, Bia. Adorei. De nada, obrigada a você pelo vou fazer um convite. brindezinho. Vamos. Né, pra gente finalizar. Uhum. Obrigada, né, por ter vindo. Fiquei bem feliz. Sim. E, gente, obrigada por ter assistido ou ter ouvido, né? Espero que vocês tenham gostado. Que nem eu prometi na última vez, né? Agora eu coloquei uma logo bonitinha, certinha. Agora não tem só um vinhedo ali atrás. E continue, então, assistindo a gente, né? Vai todos os domingos, né? Vai ao ar, vai no YouTube, no Spotify. E queremos feedbacks, né? Sim, com certeza. Não vejo a hora, né? De escutar vocês. E se tiver dúvida depois, né? Por que não perguntar? Por favor, né? Tá bom? Gente, obrigada mais uma vez e beijos. Beijos. Obrigada, Nicole. Obrigada. Gostou? Adorei. Falei Adorei. tudo, né? Foi. Bem feliz. Bem feliz Bem também. feliz.